Muito bom dia a todos meus amigos e minhas amigas. Que prazer rever vocês. Muito bem, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à questão dos poliedros. Na antepenúltima aula nós falamos um pouco do que é um poliedro, qual é a diferença de um poliedro para um corpo redondo. E na aula passada vocês brilhantemente fizeram aqueles poliedros, montaram os poliedros, me mandaram fotos, uma mais linda que a outra. Parabéns a você que fez aí. Muito legal, muito obrigado mesmo pela participação. Continue assim, hein? E hoje nós vamos estudar, realmente começar a entrar mais a fundo nos poliedros e sua classificação. Ou seja, os poliedros, eles se dividem em dois grandes grupos: os prismas e as pirâmides. Mas aí você que está me vendo vai perguntar, qual é a diferença? Como eu vou saber que uma coisa é prisma e que outra é pirâmide? Ora, o mais famoso ou a mais famosa são as pirâmides, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 4 tipos de pirâmides. Aliás, 3, né? 3 tipos de pirâmides. Quando a gente fala em pirâmide, lembra das brilhantes aulas de história que nós temos na escola e o professor falando, né, de pirâmides do Egito, tem as pirâmides maias também, né, que inclusive nós estudamos no sistema numérico, lembra? Mas aqui nós temos as pirâmides, olha, um vértice central lá em cima, tá, e as arestas que caminham em direção às bases. Vocês vão perguntar, mas qual é a diferença dessas pirâmides? É o que eu falei aqui, ó. São as bases. Base quadrada, base retangular e base triangular. Tá aqui. Aqui estão as pirâmides. E as outras figuras que não são pirâmides são os prismas. Olha aqui. Aqui eu tenho um paralelepípedo, aqui eu tenho um cubo e aqui eu tenho o famoso hexaedro. Aliás, um pentaedro. Está aqui, pentaedro, porque o polígono é de 5 lados. Bom, agora vocês devem estar com o livro aberto lá na página 108, módulo 2, poliedros, 108 e 109. Tudo que eu vou falar, ou tudo que eu falei, pirâmide e poliedro, está escrito lá. Mas é claro, eu preparei dicas matadoras para que vocês possam saber a diferença. Observem agora. Agora perceba! Poliedros são figuras de várias faces. Contém vértices, faces e arestas. Prismas. Eu desenhei aqui 2 tipos de prismas. Aqui o paralelepípedo, está aqui o vértice, está aqui a aresta, a face. Claro que tem outros aqui, ó, vértice, 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 faces. Enfim, salientei esses 3. Aqui eu tenho outro prisma, que é o pentaedro, tá aqui ele, ó, o pentaedro, observem, tá lá o vértice, ou os vértices, a aresta, que é o palito, e a face, o lado dele, ó, isso aqui é a face. E aqui esses dois aqui, ó, esse aqui e esse, são chamados de bases, que são faces também, tá? Que nós chamamos faces da base. Muito bem. Agora eu tenho aqui pirâmides. A pirâmide de base quadrangular, olha a base aqui, é quadrangular, o vértice, a face e a aresta. E aqui outra pirâmide, só que essa pirâmide aqui é de base pentagonal. A base dela, ó, é um pentágono, figura de 5 lados. Mas observe que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nas diferenças de um poliedro para uma pirâmide. A pirâmide ela tem um vértice lá em cima, ó, que parece uma lona de circo, chama-se vértice central. Já os prismas, eles não têm esse vértice central, eles têm vários vértices. Outra coisa, as pirâmides elas só têm uma base, tá? Olha aqui, ó, uma base apenas, aqui, aqui e aqui. Elas não têm a base de cima. A base de cima é um vértice central. Já os poliedros não, olha,
base aqui e se virar a outra base lá. Não tem aquele vértice central nos prismas. E as pirâmides têm. Basicamente é isso aí. Uma situação muito importante que eu quero que vocês observem, certo? É lá na página 109. Porque eu vou indicar uns exercícios agora para vocês fazerem, mas na página 109 diz muito. Lá onde diz: de acordo com a quantidade de faces, vértices e arestas, os poliedros recebem nomes específicos, ou seja, quantidade de faces. Então tá lá, quando é 4 faces é um tetraedro, 5 faces, um pentaedro, 6 faces, hexaedro, 7, um heptaedro, e assim por diante, eu escambau. Mas veja só vocês, veja. Tá ali todo o quadrinho, tá? Do 12 vai pular pro 20. Você vai perguntar, mas e o 13 e o 14? Não tem nome específico. Um poliedro de 15 faces, ou de 15 faces, por exemplo, é chamado de poliedro de 15 faces. Não tem um nome característico, tá certo? 13, 14, 22, 25, são aqueles ali do 4 ao 12, depois o 20, né, que é o icosaedro, e aí os que tem no meio deles, ou para cima do 20, somente isso aí. Por exemplo, poliedro de 30 faces, e assim por diante. Isso é muito importante, não precisa decorar, porque nos exercícios vai pedir o nome. Um detalhe importante só que eu quero que vocês saibam, a última coisinha. Esses poliedros aqui, ó, quer ver uma coisa? Olha aí, mostra os poliedros aí. Esses poliedros aqui nós chamamos de poliedros retos. Eu não tenho aqui nenhum poliedro oblíquo. Oblíquo é quando ele é deitado, assim no caso. Ó. Isso aqui é um poliedro oblíquo, tá certo? Esses todos aqui são chamados de poliedros retos, porque eles não são tortos, né? Eles fazem um ângulo de 90 graus com a face. E com a base, aliás, tá? Tá aqui, poliedros retos, os oblíquos são os mais deitadinhos. Muito bem, que fácil, que barbada. Lembra da torre de Pisa, aquela lá da Itália? É um poliedro oblíquo, porque ela já é assim. Estudamos o ano passado isso aí, vocês devem estar lembrados. Muito obrigado a todos, tá? Prestem bem atenção aí, leiam o livro. Se não entenderem alguma questão, mandem a pergunta para mim, a gente vai conversando durante a aula. Certo? Não esqueçam então, observem bem esse vídeo, inscreva-se no canal e muito obrigado. Um grande abraço e adiós, amigos!